Boa noite. Meu nome é Mário Sérgio e eu tô aqui para um negócio que chama, acho que Desafio da Palavra. Três amigos meus, né, o Rafael Andrade, o Guilherme K2 e a Verônica, os três me desafiaram aí com esse negócio aí, e tal. Aí o Rafael Andrade deu até um tema pro negócio. Diz que é para falar por que que Deus permite o mal no mundo, uns lances assim, desse negócio assim. Aí, né, eu falei assim, nossa, por que que será que Deus permite o mal no mundo, né? Mal no mundo, esse trem assim, esse trem de mal é meio esquisito assim, né? Porque, né, é esquisito, não é? Aí eu fui atrás desse negócio aqui, ó. Catecismo da Igreja Católica, né? Porque aí eu falei, né, vamos aprender o trem direito. E aí eu queria então, né, falar para vocês o que diz o catecismo. Lá, a partir do parágrafo 309, diz assim: Se Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo ordenado e bom, cuida de todas as suas criaturas, por que então o mal existe? Para essa pergunta tão premente quão inevitável, tão dolorosa quanto misteriosa, não há uma resposta rápida. É o conjunto da fé cristã que constitui a resposta a esta pergunta. A bondade da criação, o drama do pecado, o amor paciente de Deus que se antecipa ao homem por suas alianças, pela encarnação redentora de seu Filho, pelo dom do Espírito, pelo congraçamento da Igreja, pela força dos sacramentos, pelo chamado a uma vida bem-aventurada, a qual as criaturas livres são convidadas antecipadamente a assentir, mas da qual podem, por um terrível mistério, abrir mão também antecipadamente. Não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, por uma parte, uma resposta à questão do mal. Mas por que Deus não criou um mundo tão perfeito que nele não possa existir mal algum? Segundo seu poder infinito, Deus sempre poderia criar algo melhor. Todavia, em sua sabedoria e bondade infinitas, Deus quis livremente criar um mundo em estado de caminhada para sua perfeição última. Esse devir permite, no desígnio de Deus, juntamente com o aparecimento de determinados seres, também o desaparecimento de outros, juntamente com o mais perfeito, também o menos imperfeito, juntamente com as construções da natureza, também as destruições. Juntamente com o bem físico, existe, portanto, o mal físico, enquanto a criação não houver atingido sua perfeição. Os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para seu destino último por opção livre e amor preferencial. Podem, no entanto, desviar-se, e de fato pecaram. Foi assim que o mal moral entrou no mundo, incomensuravelmente mais grave do que o mal físico. Deus não é de modo algum, nem direta nem indiretamente, a causa do mal moral. Todavia, permite-o respeitando a liberdade de sua criatura e misteriosamente sabe auferir dele o bem. Pois o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. Assim, com o passar do tempo, pode-se descobrir que Deus, em sua providência toda-poderosa, pode extrair um bem das consequências de um mal, mesmo moral, causado por suas criaturas. Não fostes vós, diz José a seus irmãos, que me enviastes para cá? Foi Deus. O mal que tinhais a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de salvar a vida de um povo numeroso. Isso está lá no Gênesis, a história de José do Egito. Do maior mal moral jamais cometido, a saber, a rejeição e homicídio do Filho de Deus, causado pelos pecados de todos os homens, Deus, pela superabundância da sua graça, tirou o maior dos bens, a glorificação de Cristo e a nossa redenção. Com isso, porém, o mal não se converte em um bem. Sabemos que, para os que amam a Deus, tudo concorre para o bem. Romanos 8, 28. O testemunho dos santos não cessa de confirmar essa verdade. Assim, Santa Catarina de Sena diz: aqueles que se escandalizam e se revoltam com o que lhes acontece, tudo procede do amor, tudo está ordenado à salvação do homem. Deus não faz nada que não seja para essa finalidade.
E Santo Tomás More, pouco antes do seu martírio, consola sua filha. Não pode acontecer nada que Deus não tenha querido. Ora, tudo o que Ele quer, por pior que possa parecer-nos, é o que há de melhor para nós. E Lady Juliana de Norwich diz: aprendi, portanto, pela graça de Deus, que era preciso apegar-me com firmeza à fé e crer com não menor firmeza que todas as coisas irão bem. Tu mesmo verás que qualquer tipo de circunstância servirá para o bem. Cremos firmemente que Deus é o Senhor do mundo e da história, mas os caminhos de sua providência muitas vezes nos são desconhecidos. Só no final, quando acabar o nosso conhecimento parcial, quando virmos Deus face a face, como diz 1 Coríntios 13:12, teremos pleno conhecimento dos caminhos pelos quais, mesmo por meio dos dramas do mal e do pecado, Deus terá conduzido sua criação até o descanso desse sábado definitivo, em vista do qual criou o céu e a terra. Bom, o catecismo diz no final ainda que a permissão divina do mal físico e do mal moral é um mistério que Deus ilumina por seu Filho Jesus Cristo, morto e ressuscitado para vencer o mal. A fé nos dá a certeza de que Deus não permitiria o mal se do próprio mal não tirasse o bem, por caminhos que só conheceremos plenamente na vida eterna. O catecismo é muito interessante, então, quem puder ler, né, quem for católico principalmente puder ler, né, do parágrafo 309 até o parágrafo 324, só aborda esse tema, né? Deus é bom, né? Nós, homens, né, somos criaturas boas, mas muitas vezes nós deixamos que o mal que existe em nós sobressaia. É muito interessante pensar o seguinte: nós sabemos que o amor é algo legal, nós sabemos que amar as pessoas é bom, mas muitas vezes nós escolhemos o mal. Tantas vezes a gente poderia dar um abraço, um beijo, a gente poderia dizer palavras carinhosas, né, para as pessoas em geral, nossa família, nossos amigos e até para as pessoas desconhecidas, mas muitas vezes nós preferimos dizer coisas ruins, brigar, né, e discutir e fazer tanta coisa, né, que o mal, né, que às vezes tem raiz em nós mesmos, acaba por nos permitir fazer. Então, nós deveríamos pensar que, né, o bem é bom, né, nós sabemos que é bom fazer o bem e muitas vezes nós escolhemos o mal, né, e nós às vezes fazemos o mal por pensamentos, às vezes por palavras, às vezes por ações e muitas vezes até pela nossa omissão. Né? São as 4 formas de nós fazermos o mal: pensamento, palavra, ação e omissão. Né? Muitas vezes nós omitimos. E aquele que sabe fazer o bem e não o faz, peca. Né? A palavra de Deus nos diz: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, peca. Então, nós sabemos fazer o bem, nós sabemos as coisas boas e muitas vezes nós não fazemos. E muitas dessas vezes até por omissão, nós omitimos e não fazemos o bem, nem para quem está próximo da gente, muito menos para quem está longe. Então, Deus não permite o mal, Deus é infinitamente bom. É uma das características de Deus, Ele é infinitamente bom. E nós, como somos imperfeitos, ainda não descobrimos esse amor ágape, esse amor infinito, né? Essa capacidade de fazer o bem que está dentro da gente mesmo. Nós podemos ir muito além, fazer muito mais bem quando nós conhecermos verdadeiramente a Deus. E é isso que está escrito lá no comecinho do catecismo, né? Lá no início de tudo do catecismo da Igreja Católica, fala a finalidade da vida do homem: conhecer e amar a Deus. Se eu conhecesse a Deus, se eu amasse a Deus, então o bem superabundava na minha vida, porque a graça de Deus é esse bem que superabunda, essa graça que superabunda, mesmo quando o mal está presente, e ele sempre está presente na nossa vida. Deus é infinitamente bom, como diz o catecismo, para, mesmo do mal que acontece, mesmo do mal que a gente provoca, né, mas tirar lições de bem, como José do Egito, que foi vendido para seus irmãos, que foi deixado para morrer e assim, né, interpretou os sonhos do faraó e se tornou, né, o grande conselheiro do faraó e foi usado por Deus para ser um grande líder, né, de um povo. Então, mesmo do mal que os irmãos fizeram para ele,
né, o bem aconteceu na vida dele. Amém? Bom, esse desafio diz que eu tenho que escolher 3 pessoas para mandar para frente esse desafio. E se essas 3 pessoas não fizerem, elas têm que me dar um livro religioso, um livro de Deus. E eu vou escolher então o Guilherme Arruda, vou escolher o Carlos Chileno e vou escolher o Eduardo Barbosa. Vocês têm aí pouco tempo aí para fazer um vídeo e postar, senão eu quero meus livros. Amém? Abraço aí para todos, fiquem com Deus.